Bom, pessoal, então, bom dia. Vamos iniciar mais um webinar. E nesse webinar de hoje a gente vai falar um pouco das boas práticas no sistema de vapor e condensado aplicado, direcionado à indústria de papel e celulose. Então, a gente vai compartilhar um pouco da nossa expertise aí desse mercado. À medida que vocês vão tendo dúvidas, vocês podem aí ou levantar a mão, existe aí o recurso, ou vocês podem escrever sua dúvida no chat, que a gente vai monitorando, e aí a gente vai trocando as dúvidas logo no momento que vão ocorrendo, tá? Então, iniciar aí um pouquinho, que a gente sempre bate muito nessa tecla, todo mundo vem buscando isso sempre, é questão de economia. Salve energia, salve dinheiro, né? Então, a gente bate muito nisso pela questão de que o vapor é uma fonte energética, uma matriz energética cara, né? Então, a gente precisa economizar, obviamente, cada vez mais e usar com sabedoria esse recurso que é tão caro e é tão importante dentro da indústria de papel e celulose. E uma das coisas que a gente sempre acaba batendo, e eu gosto de iniciar esse webinar, é com a informação de que se eu conseguir aumentar a temperatura no meu tanque de retorno de condensado, tanque de alimentação de água da caldeira em 6 graus Celsius, aproximadamente, então é um norte aí que vocês têm, você tem uma economia mais ou menos, uma economia estimada de 1% de combustível. Tá? Então a gente acaba fazendo esse paralelo aí, já para acender esse alerta. Então, como é que você vai aumentar a temperatura de retorno de condensado desse tanque? Tentar retornar o máximo de condensado possível, né, da planta para o sistema no tanque de alimentação de água da caldeira. Então, você vai retornar um condensado que está numa temperatura elevada, próxima a 100 graus, acima, porque o sistema de retorno de condensado ele normalmente está pressurizado, e no momento que ele cai para o tanque, ele vai chegar na temperatura de 100 graus. E aí, nesse tanque, como você normalmente não consegue retornar 100% desse condensado, desse vapor utilizado, então você tem a adição, você tem a reposição de água, então são o que eles chamam de água de make-up, água de reposição, que causa a queda da temperatura. Então, quanto mais água quente eu voltar, menos água fria eu preciso adicionar. Isso eleva. E aí, com isso, você começa a ganhar, né, economizar energia. Porque nada mais é que eu vou ter que, primeiro, para gerar vapor, eu preciso iniciar uma combustão, seja a biomassa, seja a gás. Essa combustão vai gerar calor, esse calor vai ser absorvido pela água. Então, se eu voltar com uma água de 85 graus, alimentar água a 85 graus, por exemplo, nas caldeiras pequenas, que não tem o desaerador, então você já vai ter um trabalho, um consumo energético a menos, que é elevar a água de 20 a 85 graus. Então, é com base nessa diferença de temperatura na água de alimentação que a gente usa esse critério de aproximadamente 1% de economia. Só que quanto que eu preciso de energia para gerar uma tonelada de vapor? Esse valor aqui foi considerado para gerar vapor a 10 bar de pressão. Então, elevar a temperatura de 0 até 184 graus e aí transformar essa água de líquido para vapor, eu vou precisar de 664 quilocalorias por quilo aproximadamente. Considerando que meu tanque de condensado esteja na casa de 78, 80 graus, né, eu vou ter uma energia contida nele aproximadamente de 80 quilocalorias. A relação é muito próxima, é 1 para 1, basicamente. Então, se eu descontar que eu já estou entrando com essa água a 80 graus, eu vou descontar dos 663, eu vou necessitar 583,9 quilocalorias para cada quilo de água que eu vou transformar em vapor. Então, quando eu vou fazer essa conversão para tonelada, multiplica esse valor por 1.000, eu necessito de 583.900 quilocalorias para cada tonelada de vapor. Vamos lá. Se eu preciso de 584, vamos facilitar a conta, 1.000 quilocalorias, quando eu trabalho num óleo diesel, aquecimento, a geração de vapor a óleo diesel, eu tenho o PCI do óleo diesel, que é 8.620. Dividindo um pelo outro, que é o poder calorífico inferior, eu vou necessitar para fazer uma tonelada de vapor de 67
né, 0,74 quilos de óleo para cada tonelada de vapor. Essas caldeiras, normalmente óleo diesel, a gás, elas têm um rendimento aproximado de 90%. Ou seja, eu tenho que entregar, né, 10% de toda a energia que eu entrego, ela é perda por eficiência da própria caldeira. Eu vou ter que adicionar, dividir por 0,9, então 75 quilos de óleo para cada tonelada de vapor. Na oportunidade, isso aqui foi atualizado em maio de 2022, e isso tudo depende muito do contrato que o cliente tem com o seu distribuidor, R$ 7,50. Esse é o preço aí aproximado que estava, já baixou um pouco, e a gente tem um valor de R$ 564,48 por tonelada de vapor. Esse aqui é o custo do combustível. O custo total aproximado, nós temos como uma referência que, em média, 80% do custo da geração de vapor refere-se à parte de combustível e outros 20%, quando se apura tudo, ele fica baseado em depreciação de caldeira, manutenção dela, operadores, custos administrativos, né, a certificação dos equipamentos de segurança. Então, você tem um custo aí. Então, normalmente, o pessoal considera 20% esses custos adicionais e 80% vapor. Então, quando a gente divide esse valor 564 por 0,8, eu chego num custo total da tonelada de vapor, incluindo todos esses adicionais, de R$ 705 a tonelada. Extremamente alto, obviamente. Então, outra matriz energética um pouco mais barata, que é o gás GLP, gás de cozinha. Esse é um gás que se usa muito em pequenas demandas. A gente está falando de micro cervejarias, o pessoal acaba utilizando o GLP para gerar vapor. Fazendo toda essa matemática, onde o que muda é o PCI do gás, o rendimento permanece, o valor do quilo do gás, 8,80, fazendo a conta 509, custo de combustível, divide por 0,8, 637. E grandes demandas, o pessoal utiliza o famoso gás natural, onde eu já tenho um PCI diferenciado, 9.400, então eu vou precisar, né, com o mesmo rendimento, e é um custo de R$ 4,30 por metro cúbico. Esse valor aqui, ele é um valor estimado, isso tudo, de novo, depende do teu contrato. Quanto maior tua demanda, mais barato é o custo do metro cúbico, obviamente. Então, claro que vai variar no Brasil, região para região. A gente vai chegar num custo de quase R$ 300, custo só do combustível, divide por 0,9, por 0,8, R$ 330 o custo da tonelada de vapor a gás natural. Então, é um custo extremamente caro, né? Imagina que esse valor é para 1 tonelada, e você tem caldeiras de 20 toneladas, então multiplica esse valor por 20, você tem sua geração por hora. Então, esse custo vezes 20 é o valor que sua caldeira necessita financeiramente para gerar durante 1 hora. Então, você tem essa condição. E, normalmente, quando a gente fala de indústria de papel e celulose, o pessoal tem uma facilidade de acesso à biomassa, por exemplo, o cavaco de eucalipto, com 40% de umidade. O que muda aqui? PCI, extremamente mais baixo, né? Nós temos também um rendimento dessas caldeiras que elas caem mais, então eu tenho aqui esse fator de umidade no combustível, no próprio cavaco e tudo mais. Eu vou chegar num custo aproximado no cavaco de R$ 70 por tonelada, e aí o custo total de R$ 86 por tonelada. De novo, tudo vai depender do teu valor do combustível. Aqui a gente está falando de um combustível com densidade aí de 170, estamos falando aqui, né, R$ 65 o metro cúbico, chega nesse valor aqui. Se for na lenha, é um pouco mais barato, então chega aqui a variação, a lenha ela tem um PCI menor, aí eu vou ter o mesmo rendimento de 75, a densidade muda bastante, e aí chega num valor aí de R$ 52 a tonelada de custo energético, custo de combustível, e R$ 65 a tonelada de valor. Novamente, tudo disso aqui vai depender do custo de aquisição que você tem. Você tem um custo mais baixo, sua geração de vapor vai ser mais barata. Se optar por uma matriz energética mais cara, ela obviamente vai encarecer o custo de vapor. A relação é 80% aproximadamente. Bom, um pouquinho da história do papel, né?
ela foi atribuída, a invenção do papel foi atribuída a Tsai Lung, na China, fabricada a partir de fibras de cânhamo, triturada e revestida com uma fina camada de cálcio, alumínio e sílica. Então, lá em 105, né? Então, do ano 1000 até 1830, trapos velhos eram insumos básicos da indústria de papel até meados do século XIX, né? Então, costume interrompido no século XVII, quando acreditava-se que os restos de pano contribuíam para a propagação da peste. Então, em 1719, o francês Réaumur, ele ressurge o uso da madeira como matéria-prima, né, para a fabricação do papel, ao observar que as vespas mastigavam a madeira podre e empregavam a pasta resultante para produzir uma substância semelhante ao papel na confecção dos seus ninhos. Então, lá nos meados do século XIX, também surge a demanda de papel para impressão de livros, jornais, e outros produtos de consumo, levando cada vez mais à busca dessas fontes alternativas, dessas fibras que serão transformadas no papel. Então, 1838, começou aí a produção da pasta de palha branqueada. No ano de 1840, na Alemanha, eles desenvolveram um processo de trituração dessa madeira, onde as fibras são separadas e transformadas no que se passou a ser conhecido como pasta mecânica de celulose. Em 1854, foi patenteado na Inglaterra o processo de produção dessa pasta celulósica através do tratamento com soda cáustica. A lignina, né, cimento orgânico que une as fibras, é dissolvida e removida, surgindo assim a primeira pasta química. Em 1860, aí foi a invenção do papel couché, então o lançamento do papel higiênico em forma de rolo. Surgem na Finlândia as primeiras leis sobre as práticas de silvicultura. Tempos atuais aqui, né, os plantios de eucalipto são considerados a grande conquista rumo ao controle total da matéria-prima na indústria de papel e celulose. Então, um pouquinho da história do papel e celulose aí no decorrer dos anos. Um pouquinho do resumo do processo de papel e celulose. Então, a fabricação da celulose, ela basicamente, né, ela consiste na transformação da madeira em material fibroso, que é denominado pasta, polpa ou celulose industrial. Então, o processo, basicamente, eu tenho a floresta, eu vou fazer a colheita, eu vou picar a madeira, eu vou fazer o cozimento dessa madeira picada, eu vou depurar, vou secar a madeira, e aí eu tenho a embalagem, transportar para o mundo, e os produtos finais aí, normalmente eles são acabados, às vezes, em outras áreas fabris. Então, eu tenho a preparação de matéria, cozimento, né, depuração, lavagem, o branqueamento, a secagem e a embalagem para enviar a madeira para o consumidor. A madeira não, o papel, desculpa. Então, são as principais etapas aí do processo. E o circuito básico de vapor na indústria de papel e celulose não muda em nada do circuito básico de vapor de qualquer outro segmento de mercado. Nós estamos falando aí de uma área de geração, e aí onde normalmente na indústria de papel e celulose se tem a cogeração também, então eu tenho caldeiras de alta pressão gerando energia elétrica e as turbinas, seja turbina de extração, seja as turbinas de condensação, enfim, elas vão separar, ou eu tenho redutores, uma parte desse vapor de alta pressão é distribuído pela indústria, pela planta, então todo o circuito de distribuição, as tubulações, elas têm a sua drenagem, depois a distribuição vai para o consumo, seja no cozimento, né, seja lá na secagem, então a gente tem os consumidores do vapor, que elas têm ou purgador ou outro sistema de drenagem de condensado, e se faz e sempre se busca a maior taxa de retorno de condensado possível para que esse vapor ele tenha um custo-benefício, né, mais reduzido. Então, lembrando de novo lá dos primeiros slides, quanto maior a temperatura de condensado, devido à maior taxa de retorno dele, eu tenho um menor custo de geração de energia. Então, geração de vapor, basicamente, né? Nós estamos falando aqui na fábrica de papel, são as caldeiras de recuperação e de biomassa. Então, sendo a partida do processo feito por uma caldeira a óleo ou outro tipo de combustível. Então, ele vai fazer uma partida, uma caldeira menor,
E as indústrias de papéis possuem as mesmas características inerentes de qualquer caldeira. Portanto, eles vão precisar, em qualquer caldeira, elementos de controle e segurança, como, por exemplo, as válvulas de segurança, os controles de nível, que são extremamente importantes, válvulas de descarga de fundo, controle de sais sólidos totais dissolvidos, controle de sais que tem, as válvulas de superaquecimento, válvula de bloqueio, purgadores, enfim, tem uma série de fatores, e o que a gente acaba passando aqui. Água de alimentação vai passar para várias as caldeiras, gerando aí de 65, 85 bar, já temos gerações de alta pressão. Eu gero energia elétrica numa turbina, e é uma turbina de extração que eu extraio o vapor de 12 bar, de 3 bar, que eu envio para o meu processo no sistema para consumo. E esse condensado retorna, reaproveita, e aí manda de novo para a caldeira. Então, fica num ciclo fechado nesses circuitos. Um exemplo aqui das caldeiras aí de vapor superaquecido. Então, normalmente, quando a gente fala de vapores, de geração de vapor em indústria de papel, normalmente as grandes plantas de celulose, elas têm sua geração de vapor superaquecido, e essa caldeira, basicamente, o circuito tenho meus queimadores, eu tenho minha câmara de combustão, a fornalha, vou gerar os gases quentes. Ele, em um momento, vamos pular essa etapa aqui, eu vou fazer a transferência da energia desses gases quentes da combustão para a água que está dentro de uma caldeira, normalmente a água tubular, devido às altas pressões. Vou gerar vapor dentro do tubulão, do balão da caldeira. Esse vapor vai passar dentro de um superaquecedor, ele vai passar, como esses gases estão com a temperatura mais alta, eu vou superaquecer o vapor. Então, eu tenho que levar a temperatura para a temperatura de ebulição, que vai depender da pressão do sistema. Eu vou evaporar a água dentro do tubulão, do balão da caldeira, e aí, quando eu evaporo, a única coisa que eu consigo fazer de novo, se eu adicionar mais energia, é ganhar temperatura. Então, eu vou ter um circuito, uma serpentina dentro da fornalha, aquecendo. Eu tenho uma válvula de alimentação controlando essa temperatura para que não haja um superaquecimento também. Então, eu vou ter as válvulas aí que chamam de atemperadores, e eu tenho um novo circuito de controle e saindo o vapor superaquecido. Então, obviamente, existe aproveitamento dos gases de saída da água de alimentação, faço pré-aquecimento, eu tenho vários sistemas de recuperação dentro dessa instalação de vapor. Um layout típico desses pré-aquecedores da caldeira de recuperação de álcalis é justamente esse. Então, o ar primário, eu tenho vapores aí trabalhando, vindo vapores já ajudando a gerar esse aquecimento. Então, o ar, quanto mais quente, ele já ajuda para eu conseguir atingir temperaturas mais altas, pressões mais altas. Então, eu vou aquecendo esse ar primário aqui a 166 graus. O ar secundário eu aqueço aqui até uns 130 graus. E, dependendo de algumas caldeiras, elas chegam a ter até o ar terciário. E aí é um circuito parecido, onde eu recebo vapor de várias pressões e eu vou fazer esse aquecimento através de radiadores, serpentinas, e aí a drenagem desse condensado manda de volta para o tanque de retorno de condensado. Eu vou ter vários circuitos, baterias lá na própria caldeira já, fazendo pré-aquecimento do ar de combustão, para facilitar e ajudar a energia nessa caldeira. E aí eu vou partir da geração e já vou partir para a distribuição. Um detalhe extremamente importante é o layout dessa rede de retorno de condensado. Vocês podem notar que a rede, ela deveria, em sua teoria, ter uma inclinação. Então, eu entro com vapor na rede, vou mandando, subida. Eu vou ter essa inclinação para quê? À medida que o vapor vai fluindo nesse sentido, eu tenho o condensado vindo para as famosas botas de drenagem de condensado, onde eu tenho meu purgador drenando, jogando para a rede de retorno de condensado. Saindo da casa da caldeira, e aí normalmente o pessoal ele pode fazer, e eles acabam fazendo dependendo das suas distâncias, eles colocam as válvulas redutoras ou as válvulas de bypass das turbinas, colocam lá na casa de caldeira que eu já mando o vapor de 12 bar, por exemplo, para o processo. Manda uma pressão um pouco mais alta, eventualmente. Você trabalha com uma redutora de pressão
ou se você tem a turbina de extração, você tira o vapor de 12 bar, e aí tem o bypass da turbina, que se ela estiver em manutenção, eu consigo trabalhar através de uma válvula redutora, reduzindo de 85, 60 para 12, e aí mandando o vapor para o processo. Então, eu posso parar a turbina para manutenção, mas o meu processo continua tendo disponibilidade de vapor. Esse superaquecimento você vai distribuir ele, e uma das recomendações, se essa planta for muito grande, se ela tiver uma distância muito longa entre a turbina, a casa de caldeira até o consumidor, tenta reduzir essa pressão o mais próximo possível, né, do consumo. E aí você elimina as perdas de carga da transmissão, né, e aí você tem um vapor distribuído em uma condição de superaquecimento, que gera menos condensação na linha, porque ele tem menos capacidade de troca térmica. Então, o recomendado é em tubulações maiores e longas, e você utilizar e reduzir mais próximo do seu consumo. Não é possível, porque o custo se torna mais caro, você tem que pensar que você tem que trazer uma tubulação que suporte 85 bar, 67, numa temperatura mais alta, de 450 graus, algo do gênero, até o consumidor. Então, essas tubulações especiais, conexões especiais, encarecem essa instalação. Então, por isso que muitas vezes, colocando na ponta do lápis, o pessoal reduz a pressão lá na casa de caldeira e transmite em baixa pressão, né? Porque a instalação se torna mais barata nesse sentido. E a recomendação sempre é que essa drenagem, entre uma drenagem e outra na instalação, ela obedeça uma distância de 40 metros. Tá? Então, se eu vim com uma subida, não ultrapasse essa distância, porque esse condensado que vai acumulando dentro da rede de vapor, ele vai, em algum momento, gerar golpes, ele vai gerar danos, corrosão, erosão, enfim. Então, a recomendação sempre é drenar esse condensado a cada 40 metros e jogar para a linha de retorno, que tem uma inclinação contrária recomendada. Às vezes a gente acaba batendo nessa tecla também, o pessoal acaba comentando com a gente. Rodrigo, eu preciso ter essa inclinação. Eu falo assim, se teu processo, se essa tua linha é intermitente, ora consome, ora não, eu recomendo ter inclinação. Se é um processo que para uma vez no ano, parada programada e tudo mais, o próprio fluxo de vapor vai arrastar o condensado para a bota, ele vai fazer a drenagem. Então, essa inclinação mais eu estou sem consumo por condensado por gravidade e para a bota e ser eliminado. Por mais que haja pressão, ele precisa da inclinação quando a vazão é zero. Então, nessa condição que a gente orienta. E essa inclinação, que é recomendada, é de 0,5%, ou seja, descer 1 metro para cada 200 metros de tubulação. Essa é a recomendação. Obviamente, ainda tem toda a questão de liras. Então, a dilatação também deve ser amortecida, absorvida através de lira, junta de expansão, algo do gênero, algum recurso técnico. Às vezes, até o próprio layout da rede já consegue absorver essas dilatações. Então, tem que fazer todo um estudo com base nisso também. Uma outra grande recomendação, normalmente o pessoal vem com a tubulação de condensado e instala 90 graus com a tubulação geral. E a gente percebe em alguns clientes que justamente na parte inferior da tubulação principal, onde tem a entrada de condensado, às vezes ele acaba furando o tubo lá e ele acaba dando vazamento. Então, a gente recomenda que usa 45 graus até para que o condensado que está vindo em baixa pressão aqui, se eu estou descarregando um condensado lá de 12 bar, essa minha linha está na casa de 2 bar, por exemplo, ele vindo 90 graus, ele causa o alagamento, ele tende a segurar um pouco o condensado para cá. Ele bate no fundo, ele tenta espalhar e ele vai, por ter pressão, ser o primeiro aí. Então, quando você gera essa inclinação de 45 graus, ele ajuda a arrastar o condensado que está vindo para a caldeira, ele facilita e aí não tem a chance também de ter o golpe de ariete. E, obviamente, entrar condensado na rede geral por cima da tubulação. Tá? Então, alguns detalhes também. Tubulações de vapor com diâmetros da rede geral até 3 polegadas, o diâmetro dessa bota é da mesmo diâmetro da tubulação geral. Então, se é uma rede de 1,5, bota de 1,5, rede de 3,
a descida de 3 polegadas. E nunca instalar a drenagem de condensado no ponto baixo, sempre na lateral. Então, para que toda a sujidade venha a parar no ponto baixo, seja feita uma limpeza periódica dessas botas e o purgador esteja íntegro funcionando. É bastante comum nas auditorias que a gente acaba fazendo nas instalações, o purgador às vezes está instalado aqui embaixo, ele acabar entupido. Então, pega uma tubulação de meia polegada, por exemplo, purgador de meia polegada, esse trecho de tubulação aqui entupiu. Então, sempre cuidado com as botas, instalar na lateral o layout correto. Às vezes, terminação de tubulação, o pessoal utiliza, isso aqui é um padrão europeu até, fazer uma curva, drenagem, mesma coisa, purgador lá no final. O mais indicado aqui, que a gente sempre recomenda no Brasil, tá? É utilizar esse tipo de bota de final de linha, onde eu tenho o eliminador de ar, aqui instalada na parte superior. Então, no momento que minha caldeira parou, eu vou partir, minha rede está cheia de ar. Onde eu tenho o vazamento de uma junta, no momento que o vapor ele condensa, ele perde pressão, ele diminui seu volume, cria um vácuo e puxa ar para dentro da rede. Então, na partida, é importante sempre ter os eliminadores de ar aqui nos pontos altos. Final de linha é a recomendação inicial e resolver os problemas. Eu tenho problema naquela máquina, um problema pontual, você resolve pontual. Mas, na instalação, no modo geral, é o final de rede. Embaixo, obviamente, mais um purgador de final de rede. E existem os purgadores de partida, que eles trabalham numa condição de que, quando essa rede geral zera a pressão, ele vai conectado ao ralo, ao dreno, efetivamente. A pressão zerou, ele abre e começa a tirar o condensado que tiver dentro dessa tubulação. Para a próxima partida dessa linha, as tubulações já estão secas. Não tem necessidade do operador vir abrir a válvula, sangrar, drenar essa tubulação antes de liberar vapor. Você trabalha um purgador de partida. E outro benefício, à medida que você vai começando a pressurizar a linha 0,1, 0,2, 0,5, 1 bar, esse purgador está drenando o condensado para o ralo, que é um condensado de baixíssima temperatura, e quando ele atinge uma pressão interna de 1,5 bar, ele começa, aí ele fecha, e aí a drenagem efetivamente fica pelo purgador principal, que é a purga de linha. Então tem essa diferenciação. Extremamente importante que eu não mencionei, se você tiver um trecho aí de 10, 20 metros entre uma bota e uma subida, ou na hora do projeto você aloca essa tubulação, essa bota mais próximo possível da subida, ou você instala mais uma, que é normalmente nesse trecho de subida que você vai ter o acúmulo de condensado e os golpes de ariete, que danificam válvulas, danificam tubulações, inclusive. Então, não necessariamente você vai respeitar sempre 40 metros, você vai olhar um pouco o layout e na subida você vai tratar esse condensado e secar essa tubulação. E óbvio que a gente sempre acaba passando redes de vapor, a saída de vapor da rede principal por cima, sempre, porque se drenar por baixo, igual eu já vi em instalações de umas indústrias de papel, então tem a rede geral vindo por cima, ela só faz a derivação logo na entrada dos cozimentos, e ele já vai levando junto o condensado que tem na rede para dentro do cozinhador do cozinhador, e aí você acaba tendo golpe de ariete. E reduções nessas tubulações são sempre reduções excêntricas alinhadas pela base, nunca reduções concêntricas para que eu possa ter uma possibilidade de formar o bolsão de condensado, e isso pode me gerar, aí sim, os golpes de ariete também, mais um ponto, inclusive, de corrosão. Então, quando a gente acaba trabalhando nessa condição, drenar por cima e redução excêntrica, ok. E quando a gente trabalha por baixo, drenagem por baixo e trabalhar com a redução concêntrica, é meio complicado aí. Instalação dos dessuperaquecedores. Aqui tem um detalhe sempre muito importante, o pessoal às vezes tem dúvida. Então, eu tenho dessuperaquecedor, eu posso ter uma válvula dessuperaquecedora, pode ter o anel dessuperaquecedor, que são vários sprays direcionados. Então, você vai ter, por exemplo, quando é a válvula, você vai fazer um sensor a uma distância mínima de 6 metros para que tenha um caminho, um percurso e um tempo
para que o vapor e essa água que você está injetando nesse vapor superaquecido já possa se misturar, né? Você vai controlar o superaquecimento mais ou menos 4 a 5 graus acima da temperatura de saturação desse vapor. Então, se você tem, por exemplo, eu vou fazer uma linha de 10 bar, tem uma redutora, extração da turbina, ele está superaquecido. 10 bar eu tenho 184 graus, 12 bar 191, se não me falha a memória. Eu vou controlar a temperatura desse vapor de 4 a 5 graus acima, porque se eu tentar botar na curva de saturação, eu vou inundar meu sistema, eu não vou conseguir, e aí sim eu vou ter problema de corrosão, golpe de ariete, eu não vou chegar na teoria nessa condição. Então, você trabalha 4, 5 graus acima de superaquecimento e uma distância, obviamente, tem que ter na tubulação para que ele se equalize e ele acabe baixando a temperatura até chegar no seu ponto de vapor saturado. Então, lembrar dessa distância e lembrar dessa temperatura de controle. Então, obviamente, um sistema muito bem alinhado. E a pressão dessa rede de água, o que o pessoal normalmente utiliza, já é o próprio condensado para não injetar uma água 20 graus numa rede que está com vapor, por exemplo, de 380 a 400 graus. Então, eles usam condensado que já vem numa temperatura de 120, 130 graus, dependendo de que parte do processo eles estão tirando, para não ter um choque térmico tão grande dentro do superaquecedor. Então, tem um outro cuidado aí na instalação. No cozimento, quando a gente fala agora, eu reduzi a pressão, vou utilizar no cozimento, a gente quer manter a temperatura do licor negro lá no processo de cozimento na casa de 170 graus. Né? Isso pode ser feito através de injeção de vapor direto no injetor, no digestor. Eu vou injetar o vapor para manter essa temperatura, ou eu vou circular esse licor dentro de um trocador de calor. Então, eu vou trabalhar o licor entrando embaixo no trocador de calor, subindo e saindo. Enquanto isso, meu vapor entra em cima e, obviamente, o condensado, por gravidade, vai para o ponto baixo para ser drenado. Você vai trabalhar no contrafluxo do processo para que tenha uma maior eficiência nessa transferência de calor. Né? E essa segunda opção ela é a mais utilizada hoje, até porque ela permite também a recuperação de condensado. Eu lembro lá do começo, a gente comentou que retornar condensado e manter ele numa temperatura mais alta é sempre indicado. Então, quando se usa um trocador, uma transferência de calor indireta, você consegue recuperar o condensado, subir a temperatura. Então, você não precisa repor água fria lá no tanque condensado, no desgerador, para poder manter e iniciar a geração. Para a primeira opção, a principal condição de utilizar esses injetores, né? Mas a segunda opção é necessário ter um controle de temperatura mais eficiente e um sistema de drenagem. Então, eu tenho que ter o retorno de condensado. Esse tipo de sistema eu uso a aplicação de válvula de controle e acessórios, óbvio, né? E aí a gente já vem falando em purgadores, a bomba de condensado, dependendo do caso, né? E se o sistema já tem um sistema de controle, se essa instalação já tem um sistema de controle de drenagem, tem que observar alguns aspectos. A famosa ocorrência do stall point, a estolagem. Então, dependendo em fases, principalmente finais do cozimento, né, que ele começa a fechar mais a válvula de controle, no momento que eu fecho a válvula de controle, eu gero perda de carga. Então, por mais que eu tenha 10, 12 bar na entrada dessa válvula de controle, eu vou ter lá dentro do cozimento, lá do trocador de calor, por exemplo, eu vou ter uma pressão lá de 2 bar, 3 bar, dependendo, porque eu tenho condensações ocorrendo, eu tenho a perda de carga da própria válvula, isso pode gerar o famoso ponto de estolagem. Então, se você tiver um sistema de recuperação do vapor flash operando lá a 2 bar, e a minha válvula fechar, que a pressão de vapor dentro do trocador caia para 2 bar, ocorre aí é o ponto de estolagem, é onde a pressão de entrada do purgador e de saída é igual, e eu não consigo mais remover condensado. Tá? Então, um pouco antes disso, você já começa a comprometer vazão, drenagem desse condensado, e você tem um ponto de estolagem. O que vai acontecer no teu processo? Temperatura, eu não estou conseguindo retirar condensado, a temperatura tende a cair. Tendeu a cair a temperatura, a válvula de controle vai abrir. Abriu, subiu a temperatura, fecha. Estolou.
cai a temperatura, abre válvula, e ele vai ficar sempre tentando buscar um equilíbrio que não ocorre. Então, a temperatura vai ter o famoso controle de dente de serra afetado, aí, às vezes, até a qualidade do produto. Né? Então, essas oscilações muito comum. Então, além da qualidade que vai afetar, pode afetar o tempo de processo, inclusive, dependendo do caso, ele pode gerar os golpes de ariete, né? Algumas corrosões internas, aí se for algumas partes aí fabricadas em aço carbono, enfim, pode ter algum problema também. Tá? Então, um exemplo aqui, então eu tenho calor quente, eu tenho minha coluna de cozimento, né, ou digestor contínuo, que seja, eu vou pegar o licor frio, vou passar, jogar de volta a 165, 170 graus, controle de temperatura, o purgador, a retenção, e aí eu tenho a questão de mandar para o sistema de recuperação, 3, 4 bar, eu vou mandar para a linha de retorno de condensado. Aqui, dependendo do caso, você aplica também os purgobombas, são purgadores aí que, se ele cair a pressão, ele injeta vapor nele mesmo para aumentar a pressão interna e conseguir remover condensado. Então, você não tem muito o efeito da variação de temperatura no processo. Né? E aí a gente vai para a fase de evaporação, lá dos processos. Então, a gente tem um sistema aí que a gente chama de sistema paralelo. Tá? Então, ele vai ter uma condição onde eu venho com a rede geral de vapor, eu tenho várias válvulas, então, por pré-evaporação, evaporação 1 e 2, eu vou ter pressões diferentes, isso vai depender sempre da gramatura do papel que está sendo fabricado, vai depender um pouco de cada artigo que está sendo fabricado, então ele vai ser definido uma pressão de controle para gerar essa evaporação, né? E eu vou trabalhar com drenagens individuais, aqui está representado apenas um dos purgadores, então cada saída, cada cilindro desse tem seu purgador, e ele vai drenar, e normalmente cai tudo para um tanque de separação de fase, e ele vai aproveitar esse condensado numa caixa de vácuo, às vezes eles têm primeiro, na pré-evaporação eles usam esse vapor flash aqui, na primeira evaporação, enfim, e aí tem um outro sistema que se aplica muito dentro da indústria, aí já falando da produção do papel, não mais da celulose. Então, produção de papel, existe o sistema de cascata. Então, continua com a pré-evaporação, evaporação 1 e 2, então grupo 1 e 2. O que muda nesses sistemas? Normalmente, ele começa na pré-evaporação com baixa pressão, uma pressão média e uma pressão mais alta no final. Uma característica de secar, se eu começar a secar papel em alta temperatura, eu posso secar demais e o papel rompe. Então, o pessoal acaba secando em baixas temperaturas de vapor, baixa pressão, e lá no final o papel já está mais seco, já tem uma estrutura mecânica também, resistência mecânica, ele trabalha com pressões mais altas, o que dá temperaturas mais altas na superfície dos cilindros. Então, se eu trabalho numa alta pressão, tenho a entrada de vapor controlada, por exemplo, eu vou botar números aleatórios aqui. Eu vou reduzir pressão de 10, 12 bar para 7, 8, depende sempre de cada artigo. O condensado com seus devidos purgadores, ou não, dependendo do sistema, eles acabam não usando mais purgadores. Ele joga para um tanque de separação. O vapor flash que é gerado nessa descompressão, ele vai ser aliviado para dentro de um sistema, né, e para o grupo anterior. Se esse está aqui a 7, 8, ele aqui talvez vai estar trabalhando a 5, 6. Então, ele vai pegar esse vapor aqui e jogar dentro do sistema que está a 5, 6 bar de pressão. O condensado desse sistema vai jogar para dentro do sistema que está trabalhando a 3, 4 bar de pressão na pré-evaporação. Então, você tem aqui isso que a gente chama de cascata. Então, o condensado aproveita a fase vapor e joga para o grupo anterior. Aproveita a fase vapor, joga para o grupo anterior. Então, você tem o controle. E nesses sistemas não se usa normalmente o purgador. Se usa um controle de nível numa válvula, no sistema de bombeamento. Ele retira esse condensado, joga para a rede de retorno e de volta para a caldeira. Então, a instalação, em geral, fica nessas condições. Então, eu venho condensado do tanque flash posterior, ou seja, do grupo mais para frente, na mais próxima saída do papel. Ele vai pegar, ele vai botar
toda essa condição de líquido, vapor flash e líquido para o tanque, eu vou separar as fases, eu vou jogar o vapor flash para o grupo anterior, ou seja, lá mais para a entrada do papel, que está com a pressão menor. Eu tenho um controle de pressão também para que, se eu tiver uma quebra de papel, esses cilindros eles têm as válvulas que jogam para a atmosfera, então para garantir a estabilidade do sistema. E eu tenho a válvula de controle de nível desse tanque aqui. Então, você vê que vai trabalhar com 3 válvulas para cada grupo de cilindros. Válvulas extremamente distintas. Eu tenho uma válvula muito mais simples, eu tenho uma válvula com pressão diferencial da pressão do processo, 7, 8, 9 bar para zero, e eu tenho uma válvula trabalhando aqui onde ela tem problemas de cavitação, ela tem um problema que ela está saindo condensado de alta temperatura, então tem que ter a válvula com internos tipo gaiola, internos endurecidos, para que eu tenha uma vida útil maior nessa válvula aqui. Então, são 2 válvulas mais especiais e uma válvula mais convencional. E isso eu ainda estou falando que tem mais uma 4ª válvula, que é do controle de entrada do cilindro anterior. Então, você tem uma cascata de vapor ocorrendo aí. Então, pressão diferencial e a válvula de controle de nível. E o sistema que o pessoal tem adotado também, para ganhar um pouco mais de energia, o pessoal acaba utilizando as válvulas termocompressoras. O que é a válvula termocompressora? Ele vai pegar esse próprio vapor flash dele aqui, vai injetar, ele vai estar conectado nessa tubulação, ele vai pegar um vapor de alta pressão aqui, entrar nessa conexão aqui, que é o fluido que eles chamam de vapor motriz, para fazer um vapor de média pressão. Então, às vezes, eles conectam na própria tubulação, às vezes conecta para o grupo anterior, que está uma pressão mais baixa. Então, basicamente, é uma válvula misturadora de vapor, que eu pego alta pressão e baixa pressão, e tem uma saída de vapor de média pressão. Então, ele tem essa condição também. Então, à medida que o vapor de alta vai passando aqui, ele vai arrastar o vapor de baixa pressão, e ele vai passar pela câmara de mistura, difusor, e vai descarregar na tubulação. E ele ainda mantém uma válvula em paralelo para quando eu tenha pouca geração desse vapor flash, eu complemento da rede geral para esse sistema. Então, eu posso aproveitar no próprio grupo, e como eu já vi, aproveitar também para o grupo anterior, que tem uma pressão mais baixa. Então, tem esses sistemas de termocompressão. Aqui na própria caldeira, o pessoal acaba utilizando, pega vapor de alta, pega um tanque de separação aqui, um vapor flash lá de meio bar, 1 bar, e sai com vapor de 3 bar para o processo, por exemplo. É uma outra aplicação. Mistura 2 vapores, 12 com 3 e sai um vapor de 8 bar, por exemplo. Claro que isso tudo vai depender do dimensionamento de cada válvula. Tá? E aí, quando eu boto, dependendo dos secadores de papel que a gente tem, quando a gente fala de secagem de papel nos cilindros, eu tenho um pequeno detalhe que é um problema, muitas vezes, para quando o pessoal vai fazer a drenagem por purgador, que é a característica do condensado dentro do cilindro. Então, tem o cilindro girando, então eu tenho o cilindro parado, ele está empossado aqui embaixo. À medida que ele está em baixa velocidade, ele vai tender o condensado a se empossar mais aqui para a lateral. Então, ele não tem velocidade suficiente para subir, então vai trabalhar com uma baixa velocidade, característica empossado. Então, o pessoal coloca a tubulação para drenar o condensado, que são os famosos pescadores. Eles colocam, antigamente, o pessoal falava de colocar 5 horas, 7 horas, dependendo do sentido de rotação. Hoje eles já instalam ele mais na parte central mesmo, 6 horas, vamos dizer assim, para remover esse condensado. A média velocidade, eu já tenho a famosa cascata, ela não consegue chegar até no topo e ela já cai, então ela vai ficar o tempo inteiro batendo e voltando, tenta escalar a parede e cai, ela vai ficar nessa formação de cascata, que já complica um pouco a remoção desse condensado de dentro desse cilindro que está girando. Quando se fala de alta velocidade, aí fica complicado, Então, é o estágio lá do centrífugo. A força centrífuga da velocidade de rotação desse condensado, ele forma esse filme
ao redor aí interno do cilindro secador, e eu tenho que remover isso de uma forma, né, bem prática. O que ocorre? Normalmente, para remover condensado nessa condição, você precisa, isso é característico da parte de construção dos pescadores, lá das uniões rotativas, que para eu conseguir tirar o condensado lá de dentro, eu tenho que usar um vapor de arraste, que eles chamam. Então, o famoso vapor de arraste. Esse vapor de arraste, nessas condições, ele aí vai variar de 5% a 10% da entrada de vapor. Então, se você está utilizando lá, medindo o vapor na entrada desse grupo de cilindros, 5 toneladas de vapor para esse grupo, 10%, vamos falar assim para facilitar a conta, 500 quilos, na verdade, vão passar pelo purgador e vão embora. Eu vou ter que jogar 10% de vapor fora para a rede de retorno de condensado, para que ocorra esse arraste do condensado, para ele tirar o condensado do fundo do cilindro que está girando, levar pelo pescador e empurrar para fora. Quando a gente começa a falar cilindros de média velocidade, ele aí vai variar aí de 10% a 20%, dependendo da velocidade, dependendo da forma construtiva desse cilindro. Então, óbvio, voltando à conta de 5 toneladas, então ele vai poder chegar até 1.000 quilos de vapor sendo jogado para a linha de retorno de condensado. E tem que fazer, não tem como no cilindro rotativo trabalhar com um sistema que não tem o arrasto de condensado. Quando a gente fala cilindro de alta velocidade, aí é pior ainda. A gente está falando de 20% a 30%, mais ou menos, da entrada de vapor. Então, eu vou ter que remover, ter que deixar, jogar para a rede de retorno de condensado 1.500 quilos. Então, eu consumo, o aquecimento é 3.500 quilos, porém eu tenho que adicionar 30%, que é ali os 500 quilos aí, para fazer o arraste, para conseguir tirar o condensado desse cilindro para o sistema. Então, cada sistema vai depender de sua forma construtiva, seu projeto. Isso é relacionado ao tipo de pescadores, tá? Que a gente tem aqui o tubo pescador, que é o tubo fixo, né? Eu tenho os canecos giratórios, à medida que o cilindro vai girando, ele vai coletando esse condensado, então ele vai vindo aqui, coleta, já empurra, a própria força ajuda a empurrar ele aqui para dentro, e daqui ele é removido. Tem o sifão estacionário, então ele está lá no fundo, e o sifão que está rotativo está fixado nas paredes do cilindro. Então, os sifões rotativos, que normalmente o pessoal usa bastante em alta velocidade também, então ele ora pega vapor, ora condensado, dependendo, pega esse sifão caneco aqui, ele vai estar pegando de baixo, está pegando condensado, de cima está pegando vapor, pega condensado, vapor, ele fica se alternando para fazer essa remoção, né? Então ele arrasta, por essa questão de velocidade, princípio de Venturi, arrastar o condensado para fora do sistema. Aqui até está fora da sequência, que eu já falei lá atrás, então essa polpa transportada pelos cilindros, a gente já falou do sistema paralelo, cascata e termocompressores, e aí os sistemas mistos, que também tem, a gente já mencionou. Então, quando a gente trabalha na remoção de condensado nos cilindros de baixa rotação, eles têm a característica aí empossado, dependendo do caso até um pouco cascata, você vai trabalhar com purgador. Às vezes ele consegue, né, com a pequena condensação que ele já tem aqui, o vapor eventual que entrar, ele já consegue remover condensado. Mas normalmente ele tende a travar fechado. E um purgador, no momento que eu chego o vapor nele, a boia abaixou, fechou a saída, encheu de vapor. Eu não tenho espaço, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então o meu condensado dentro do cilindro não consegue vir para ele. Então eu tenho um problema quando falo em alta rotação, que eu preciso jogar esse vapor fora. Infelizmente, é inerente do processo. Eu preciso ter esse vapor de arraste. Então, o que se acaba fazendo? O purgador, quando trabalhado em rotações mais altas, ele vai estar bloqueado com vapor, ele vai ter uma válvula de bypass. Muita gente conhece com a famosa válvula de SLR, que é o removedor, é o libertador de vapor preso, em português também. Então, ele vai trabalhar e parte do que está entrando aqui vai ser bypassado no purgador e vai jogar de volta para a rede de retorno de condensado. Então, eu vou ter que ter essa perda, por mais que eu fechei a boia que está cheia de vapor,
ele vai fluir pelo SLR e vai sair. Eu preciso eliminar esse vapor dentro desse sistema, porque senão eu não consigo arrastar o condensado de dentro do cilindro para a rede de retorno. E aí ele começa a encher, inundar o cilindro, ele fica pesado, ele perde sincronismo, e aí ele causa ruptura de papel, enfim, vários problemas. O que o pessoal tem utilizado muito quando a gente fala de grupos de alta pressão, alta rotação, são cilindros onde eu tenho uma válvula de controle de pressão, injetando aí, controlando a pressão interna do vapor desse cilindro. Normalmente, vamos pegar um exemplo aleatório, 9 bar de pressão, e eles, ao invés do purgador nesse sistema, o pessoal coloca uma válvula de controle aqui. Então, eles trocam o purgador para uma válvula de controle, eles medem a pressão diferencial aqui, e essa válvula de controle eles têm instalado, inclusive, no lugar do purgador. E aqui eles fazem um controle de pressão aí para um flash, para um próximo à bateria. Mas o pessoal tem instalado agora uma das mudanças, essa válvula de controle vem no lugar do purgador, e ela, independente se ela se está passando vapor ou condensado, ela vai manter a pressão diferencial. Depende muito de cada máquina, cada equipamento. A gente fala em torno de 0,5 a 1 bar de pressão diferencial, ou seja, se eu estou controlando 9 bar de vapor na linha de admissão, aqui na entrada ele vai ter que controlar de 8 a 8,5, depende de cada rotação, cada produto, cada processo, vai controlar a pressão aqui na tubulação de saída do cilindro, meio bar, 1 bar abaixo da entrada de vapor, para formar esse arraste. Tem que tomar muito cuidado com essa válvula aqui na questão de especificação. Nós recebemos de empresas de engenharia dizendo que aqui estava vindo condensado 90 graus. Né? A válvula danificou no primeiro mês. Quando a gente foi ver, era uma linha de 9 bar, o condensado chegava aqui na casa de 170 graus, 180, dependendo dos casos, mais o vapor de arraste. Então, era um fluido bifásico que passa nessa condição. Eu tenho vapor de arraste, é o vapor que eu tenho que jogar fora, eu tenho condensado, e dentro dela, quando ela baixa a pressão, ela ainda gerava flash. Então, eu tinha um fluido líquido, fluido gasoso, e esse fluido líquido de alta temperatura gerava o vapor flash. Então, é uma válvula com aplicação extremamente crítica, tem que ter muito cuidado no dimensionamento, na especificação dessa válvula, para o sistema. Então, trabalha com controle de pressão diferencial. Falando agora com a secagem aí de ar quente, aí quando começa a trabalhar usando ar quente, o que o pessoal tem feito? Um sistema de vapor utilizando apenas o tanque. Então, o trabalho, ao invés é o mesmo conceito do cilindro, um controle, ao invés de pressão diferencial, eles trabalham num tanque, e aí tem bastante inclinação, vocês conseguem observar, para que venha por gravidade, e uma válvula de controle de nível nesse tanque. Então, ele separa a fase, joga vapor flash para a bateria de menor pressão, e o líquido ele manda de volta para a casa de caldeira. Então, é uma outra forma de se fazer essa secagem. Só tem que tomar cuidado nessas baterias de radiadores para esse sistema de secagem. O pessoal utiliza bastante e funciona, tá? São as baterias utilizando drenagem coletiva. Então, você tem entrada de vapor vindo por aqui, eu vou distribuir o vapor no radiador e o condensado vai descer por gravidade para cá. Ele funciona. Então, eu tenho que ter uma eliminação de ar, eventualmente aqui em cima, ar e gases. Eu tenho uma instalação mais completa para ser feita. Quando se instala nessa condição, uma entrada de vapor, eu vou ter condições de pressões internas diferentes, eu posso ter essa condição de pressões internas diferentes, que vai depender da condensação, da velocidade e vazão de ar que está em cada radiador. Eu vou ter, o delta vai afetar essa condensação, e aí com isso ele vai ter radiadores que ele vai acabar alagando, ou vai perder a área de troca em alguns radiadores. Então, se você está tendo algum problema nessa condição, vamos avaliar junto essa instalação. Você pode ver que muda um pouquinho essa instalação aqui de condensado, principalmente o lado de condensado, e ele pode adaptar e fazer funcionar a drenagem coletiva. A gente somente não recomenda a drenagem coletiva em lugares que eu tenho
diferenças de temperatura de controle. Vou explicar, por exemplo, eu tenho um radiador em série do outro. Então, eu vou entrar com ar 20 graus, vou aquecer nesse radiador, por exemplo, para 60. Esse radiador vai aquecer de 60 para 80. Eu estou vindo com uma temperatura, um delta maior, eu tenho área diferente e eu vou ter uma pressão interna menor, porque eu tenho mais condensação, esse vapor ele encolhe mais rápido. Então, a minha pressão interna nesse primeiro radiador é menor. O segundo, que ele vai ter um delta menor, ele vai ter uma condição de pressão interna maior. Nessa hora, quando ele tem pressão interna maior, quem que tem preferência de drenagem? O radiador de saída. E ele começa a alagar o radiador de entrada. Então, tem que tomar cuidado quando a gente fala de baterias, o sistema ele tem que ser balanceado para funcionar. Mesma condição de entrada. Esse é um caso, os radiadores vai estar entrando sempre ar na mesma temperatura e aí saindo ar na mesma temperatura e no mesmo dimensionamento. Funciona, só não pode ter desbalanceamento nessas aplicações. E aí, falando agora um pouco do papelão corrugado, eu formei a folha do papel, seja papel craft, enfim. O papelão corrugado, ele tem a famosa face simples, né? A face dupla, que é a proteção aí da onduladeira, a parede simples, né? A parede dupla, e aí a parede tripla, que são papelões aí com mais estrutura, resistência mecânica também. Então, basicamente, o circuito eu vou passar nos cilindros corrugadores, vai ter o chuveiro de vapor, né? Dependendo do papel, dependendo do caso, usa ou não, e eu vou passar esses cilindros, vou corrugar, vou juntar, vou passar a cola, e aí eu vou fazer a formação do papel, e aí desse papel ele vai para as chapas quentes, as mesas aquecidas, para fazer a secagem dessa cola na onduladeira. Então, normalmente se trabalha com pressões baixas, tem reaproveitamentos de vapor flash nesses sistemas. Basicamente, o vapor na corrugadeira. Eu uso vapor de alta, mesma ideia lá dos cilindros secadores. Eu tenho grupos de pressões diferentes. Eu pego esse vapor de alta, eu uso na primeira fase, pego o vapor de baixa, eu uso em outra fase, o vapor de média, o vapor de baixa na fase final. Condensado vai para o tanque flash, aí assim ele vai trabalhando os condensados. Então, eu vou ter sistemas de reevaporação, reaproveitamento do condensado e do vapor flash dentro da corrugadeira. E o circuito de vapor, basicamente, eu vou fazer um pré-aquecimento do papel, eu vou passar nos cilindros aí que vão fazer a corrugação desse papel, dependendo do caso ou não, eu vou usar o chuveiro de vapor, que ele vai ajudar na fase de colagem. Vou juntar aqui duas faces, vou passar na seção de cola, dos cilindros com cola, e ele vai aí sim para a seção de mesa de secagem, para mesa 1, mesa 2, mesa 3, que tem seus controles de pressão, e ele pega aqui uma pressão extremamente baixa para o sistema. Pode observar aqui, a pressão de novo, cascata. Ele vai com a pressão mais baixa, média e alta. Eu pego o condensado da alta pressão, jogo num tanque de reevaporação, joga e consome sempre nos cilindros anteriores, por exemplo. Você vai ter condições de reaproveitamento de vapor dentro do próprio equipamento. Nós tivemos um caso aqui de um cliente nosso, onde o pessoal foi fazer uma termografia e ele simplesmente tinha 35 purgadores na instalação. Ele chegou e falou assim, olha, meu amigo, todos os purgadores estão vazando, porque a linha de retorno de condensado está com mais de 100 graus. Fomos chamados, fizemos a nossa auditoria com o equipamento lá com ultrassom, ele fez só na termografia, e quando a gente chegou lá, constatou lá 2, 3 purgadores vazando lá, efetivamente. Mas por que a linha de retorno de condensado ele estava a 143 graus? Porque ele tinha os sistemas de reaproveitamento pressurizando a linha de retorno de condensado a 3 bar de pressão, que equivale a 140 graus. Então, é extremamente importante também na hora de fazer uma auditoria de um sistema é conhecer quais são as pressões nesses retornos de condensado para entender como é que é formada essa cascata, qual é o sentido da cascata. E, obviamente, como vocês podem observar aqui na própria cascata,
tem sistemas de bombeamento de condensado, dependendo da distância que eu vou utilizar para mandar para a caldeira. Então, eu recebo o condensado e esse bombeamento aqui ele pode ser feito através da famosa bomba de condensado, onde eu recebo de vários grupos individualmente, vou utilizar a unidade de bombeamento, seja ela uma por batelada, que é as famosas bombas de condensado mecânicas. Nós temos um sistema automatizado também. Eu vou mandar esse condensado, pressurizar ele dentro desse reservatório e enviar para a casa de caldeira, para sempre conseguir manter uma temperatura mais alta possível dentro lá da casa, lá dentro do tanque de alimentação de água. E aí a gente tem algumas ferramentas que nós disponibilizamos aí para clientes, por exemplo, que é o nosso software aqui, MyBermo. Ele consegue dimensionar válvulas, atuadores, válvula de alívio, trocadores de calor, sistema de aquecimento, estudos de vapor flash. Então, seleção dos purgadores, a gente consegue fazer através dessa ferramenta, velocidade em tubulações, dimensionamento de tubulações, enfim. Consegue, através dessa ferramenta aqui, fazer fluxograma, então desenhar o fluxo do processo. Então, tem uma ferramenta que está à disposição aqui, quem quiser é só solicitar por e-mail. E a ferramenta para dimensionamento das válvulas de controle, principalmente as válvulas especiais, são válvulas de pressões diferenciais, aquela válvula de controle de nível, a pressão diferencial lá do cilindro, a controle de nível do tanque que tem revaporação, tem flash. Tem o sistema que é o MyValve, que é da própria ARI. Então, a gente consegue mencionar as válvulas de controle, válvulas auto-operadas, ver perda de carga de válvula de bloqueio, válvulas triexcêntricas, biexcêntricas, válvula de segurança, purgadores, e aqui dentro tem as bombas de condensado, a parte de válvulas para água. Então, tem essa ferramenta que também está disponível. A ferramenta MyValve, nas nossas redes sociais, se buscar essa publicação, você tem um link lá, você consegue baixar, ela direciona, se não me engano, para um link de OneDrive, alguma coisa assim, você consegue baixar o MyValve e instalar na tua máquina aí, não tem licença, não tem nada necessário, está disponível para vocês. O MyBermo, vocês têm que solicitar por e-mail, e aí ela tem uma ferramenta um pouquinho diferente. Bom, pessoal, o que eu preparei para apresentar nesse webinar de 1 hora, passei 3 minutos aqui, é justamente falar um pouco das boas práticas dos layouts e tudo mais, falar um pouquinho do circuito de vapor. Em 1 hora a gente não consegue abordar muito a fundo, mas, enfim, fica meu contato. Eu sou gerente aqui da engenharia de aplicação da Bermo, então precisar do nosso apoio, a gente está à disposição. E nós temos todo um time técnico também pelo Brasil à disposição para atender vocês. Se tiver alguma pergunta aí, mandar no chat, pode mandar. Senão você pode mandar no e-mail ou WhatsApp posterior também. A gente vai responder à medida do possível. Obrigado pelo tempo também de vocês aí para assistir esse webinar. Ele vai ser disponibilizado aí provavelmente até sexta-feira no YouTube. A gente tem o canal lá também, então se precisar pode rever ele lá. Vem a pergunta do Vitor. Para remoção de condensado dos cilindros secadores por purgadores, há uma indicação de quanto ao tipo de sifão em união rotativa, estacionário. Isso você tem que ver sempre com o fabricante da tua união rotativa e o fabricante do teu cilindro, tá? O pessoal acaba usando muitos cilindros de baixa velocidade, então aquele sifão simples, mais o estacionário, então tá lá no fundinho do tanque, lá buscando, e quando eles já trabalham com sistemas de alta velocidade, já trabalham com os sifões rotativos, para garantir um pouco mais a velocidade. Só que isso tudo vai depender do projeto da própria união rotativa em conjunto com o sifão. Então, é sempre bom consultar esses fabricantes para ver o que é a melhor opção para a tua condição ali, Vitor. Bom, mais uma vez, então, obrigado pela participação. E, Rodrigo Almeida, as máquinas de papel não têm como praxe utilizar separador de umidade na linha principal de vapor? Você recomenda esse equipamento? Sim, Rodrigo, eu pensei nessa questão de colocar esse equipamento na linha,
é extremamente recomendado, tá? Porque quando você trabalha com o vapor, para qualquer equipamento, você tem que tratar o vapor. Você tem que entregar um vapor de alta qualidade, boa qualidade, ou seja, o famoso título mais próximo de 1. Título 1 é o ideal que os professores de faculdade falam, né? Vamos considerar um mundo ideal, mas o mais próximo de 1 possível. E você consegue chegar num título mais próximo de 1 sempre utilizando o separador de umidade com o sistema centrífugo. São os separadores de umidade verticais. Então, ele tem uma helicoide interna que força a velocidade do giro do vapor dentro do corpo dele. Ele joga essas gotas, essas partículas de água contra a parede, ele vai descer e ser drenado. Então, sim, eu recomendo sempre tratar o vapor antes de qualquer válvula de controle, porque você aumenta a vida útil dela. Tá? E, obviamente, você tem como benefício também um vapor de maior qualidade para o teu sistema de aquecimento, você vai garantir uma eficiência maior nessa transferência térmica também. Se entregar um vapor de baixa qualidade, você vai sobrecarregar o condensado, a parte condensada, o purgador. Você vai entrar com vapor úmido, você vai ter menos transferência, menos energia de transferência térmica. Então, você tem que cuidar um pouco com isso aí. Principalmente, Rodrigo, quando a gente fala de transferência térmica, um trocador de calor, depende muito de cada projeto, mas ele normalmente ele faz um dimensionamento para ter uma folga, um excedente de 10 a 20% da área de troca. Então, se você entrar com um título lá um título de 80, quer dizer, 20% já é umidade, já é condensado, você já está matando a tua troca térmica. Então, tem que tomar cuidado e sim, sempre tratar esse vapor. O melhor dos mundos, separador de umidade helicoidal, e outros casos, aí você pode botar uma bota para garantir, se já vem com vapor de uma qualidade melhor, você põe a bota com a drenagem lá, conforme a gente passou antes também. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida aí, tanto a sua como do Vitor. Se tiver mais dúvidas aí, você pode mandar e-mail, a gente vai conversando. Purgador, Roger, purgador termodinâmico seria interessante uma rede? Olha, Roger, purgador termodinâmico, ele é um purgador interessante pelo seu custo de aquisição. Ele tem um custo de operação que muitas vezes o pessoal não fala, que ele utiliza, ele consome um pequeno vapor para fazer o seu fechamento. É micro, é meio quilo, 1 quilo, 2 quilos por hora. Depende do purgador, enfim. Depende do seu estado também, vida útil, mas o purgador termodinâmico ele é barato e sim, a gente vende muito ele para drenagem de rede, porque ela não afeta tanto o teu sistema. Então, eu tenho um trabalho sendo o purgador drenando, tenho entregando um título bom. O problema de se trabalhar, se você quer um título mais próximo de 1, seria sempre bom trabalhar com purgador de boia. Só que o purgador de boia, se você ter problema de golpe de ariete, ele danifica muito rápido. Então, assim, um golpe de ariete pode estourar a boia, implodir boia e danificar ele. Então, existe uma outra tecnologia hoje que o pessoal utiliza bastante, que são os purgadores bimetálicos. Ele não tem esse consumo de vapor. Eu tenho que estar com a bota, obviamente, bem dimensionada lá e bem instalada, e ele vai garantir uma maior qualidade do vapor também, sem ter essa perda. Então, drenar rede, termodinâmico bimetálico, essa é a nossa sugestão. Dreno de fim de rede, onde que é o eliminador de ar lá em cima, aí se usa o purgador de pressão balanceada, que é o famoso purgador de membrana, né? E boia, daí usar para drenagem de equipamentos. Ou nesse caso aí, dos papéis celulose, ele tem umas aplicações diferentes que usam válvula de controle com os devidos tanques e tudo mais. Acho que eu respondi aí. Valeu, Roger. Espero que eu tenha agregado aí um pouco de informação para vocês. Esse vai estar junto com os outros vídeos de outros webinars aí no nosso canal do YouTube. Vamos fazer clica lá, dá um joinha para receber notificação. Vou virar um pouco de youtuber aqui. E aí vocês seguem o nosso canal, vocês vão ter informações sempre de vídeos extremamente técnicos aí, do jeito que a gente apresentou aí para vocês. Obrigado, boa quarta-feira aí e boa semana a todos aí.